Bons estudos a todos. Agora eu vou apresentar o mapa infográfico das competências dos entes federativos, quais sejam da União, dos Estados, dos municípios, do Distrito Federal e dos territórios. Então, antes de entrar no caso a caso, é importante salientar a natureza genérica de cada um desses grupos, que vai facilitar o entendimento do detalhe. Então, nós temos 4 tipos de competências, quais sejam a exclusiva da União, a privativa da União, a comum dos entes federativos e a concorrente dos entes federativos. Então, por que eu coloquei aqui em verde a exclusiva da União e a comum dos entes federativos? Porque tratam-se de situações que envolvem administração, ou seja, são tratativas administrativas, né? Ao passo que, no que toca à competência privativa da União e a concorrente dos entes federativos, de atuação legislativa. Então, aqui, que está em roxo, trata de fazer leis. O que está em verde, trata-se de deliberar administrativamente, sem legislar. Então, quando vier uma questão num concurso que fala competência, por exemplo, é competência exclusiva da União legislar sobre, seja o que for, errado, né? Porque para legislar a competência é privativa. Então é muito importante fixar essas premissas globais e para a gente passar para o detalhe, ok? Bom, agora sim, vamos tratar caso a caso da competência dos entes federativos. Começando pela competência exclusiva da União. Está aí uma associação simbológica do estacionamento exclusivo para que seja memorizado. Trata-se a competência exclusiva da União em uma competência administrativa, como se diz. Não tem nada a ver com a ação legiverante, a ação de legislar. Aqui são apenas atos administrativos. Para facilitar, sempre o verbo termina em R, ele está no infinitivo. Pertence apenas à União, ou seja, a um único ente federativo, e é indelegável. A União não pode delegar para ninguém, é proibido por lei. Sempre que nós nos depararmos com palavras tais como nacional, diretrizes, planos, vai se tratar de competência exclusiva da União, certo? Então vamos conferir no artigo 21 da Constituição os principais situações do rol taxativo positivado. Para deliberar sobre relações internacionais, declarar a guerra e celebrar a paz. Defesa nacional, está aí um tanque falando, associando a defesa nacional. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. Deliberar sobre produção de armas e material bélico. Sobre a emissão de moedas. Administrar as reservas cambiais. E aí é bom salientar, por exemplo, a natureza da coisa. Quem que emite moedas? Não é só o governo federal, a União? Então é competência exclusiva dele tratar administrativamente desses assuntos. Fiscalizar operações financeiras de crédito, câmbio, capitalização, seguros e previdência privada, de planos de desenvolvimento econômico e social, planos de ordenação do território, tudo no sentido amplo, é realmente da União a competência administrativa ou exclusiva. Serviço de comunicação, correios, energia elétrica, navegação aérea, navegação marítima,
navegação fluvial dos rios, ferrovias diretamente ou por concessão, bem como organização e manutenção do Poder Judiciário, do Ministério Público do Distrito Federal e territórios, veja bem, não é dos estados, serviços de estatística, tá aí o IBGE que representa muito bem, classificação de programas de televisão, tá aí uma alusão quando existia censura, que era uma forma de classificação, não se tratando, por óbvio, de uma política que existe no momento, Polícia Civil, da organização dessas instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, bem como de inspeções do trabalho em tratativas junto às empresas. Explorar diretamente ou mediante autorização os serviços de transporte rodoviário, os portos marítimos, fluviais e lacustres, proteção contra calamidades públicas, a política toda e administrar as instalações e serviços nucleares, salientando que tem que ter aprovação do Congresso Nacional para toda tratativa inerente a exercício de atividades com cunho nuclear, bem como permitir a comercialização de radioisótopos, sendo que a responsabilidade por danos nucleares é objetiva, tá aí o alvo, que é o sinônimo de objetivo, independe da culpa, portanto, daquele que operar com esse assunto. Bem como competência exclusiva da União estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem. Bom, passaremos agora então para as competências privativas da União. Então, a competência privativa consiste, no cadeado aí representando que é privativo, em legislar. Então, sempre que se falar em competência privativa, vai se tratar de função legiferante da União. Qual seja, a competência exclusiva trata-se de atos administrativos, do dia a dia, do executivo e da administração. Já a competência privativa trata-se de atos de legislar da União. Tá aí o Brasil representando a União. Tem que ter a palavra legislar envolvida. Por exemplo, em um concurso, se falar, por exemplo, competência privativa da União legislar sobre. Você pode estar certo que já é 50% do acerto, porque se falar que é prerrogativa da União, ou seja, se é prerrogativa da União a competência exclusiva para legislar, já está errado, porque competência exclusiva diz respeito a atos administrativos e competência privativa diz respeito à atividade de legislar. E isso tem que ficar muito claro, porque é isso que diferencia basicamente um rol de competências do outro. Então, no caso da competência privativa, pode ser delegada, diferente lá da competência exclusiva, que não pode ser delegada, porém tem que ser feito por lei complementar. E essa delegação pode ser efetivada para estados, pela União naturalmente, e para o Distrito Federal em questões que envolvem estado, não é? Porque o Distrito Federal tem natureza municipal e estadual. Então, nas questões que envolvem estado, é possível, através de lei complementar, a União delegar a competência privativa, sendo que não é delegável aos municípios. Coloquei a Praça 7 Belo Horizonte para representar que é uma cidade, a não ser como exceção, pode tratar de assuntos dos municípios, mas com a delegação feita para os estados. Os estados têm que deliberar, tá certo? Sobre questões dos municípios. Não significa que ocorreu a delegação para os municípios. Então, esse rol
está previsto no artigo 22 da nossa Constituição, que diz respeito às competências privativas da União. Daí a questão da possibilidade de autorizar os estados a legislar sobre questões que são de competência privativa da União, através de lei complementar. E quais são essa matéria? Sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário e trabalho. Também desapropriação, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão. Agora pode ser observado que a matéria tratada na competência privativa é a mesma matéria, praticamente, da competência exclusiva da União. Só que a competência privativa trata-se de ação de legislar sobre esses assuntos, e a competência exclusiva trata-se de realizar tratativas administrativas sobre os mesmos assuntos. Então vem aí serviço postal, sistema monetário, política de crédito, câmbio e valores, comércio exterior e interestadual, política nacional de transportes. Lembra que estava o ônibus ali na competência exclusiva da União? Exatamente. As diretrizes são estabelecidas por lei e o exercício dessa política é exercida também pela União, mas porém caracteriza uma competência exclusiva e não uma competência privativa, já que a competência privativa é o ato de legislar. Eu estou repetindo isso porque essa é a chave do entendimento, tá certo? Então tá aí, regime dos portos, navegação, trânsito, transporte, jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia, nacionalidade, cidadania, naturalização, população indígena, emigração, imigração, Sistema Nacional de Emprego, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, mesma matéria lá da competência exclusiva, sistema estatístico, sistema cartográfico de geologia, sistema de poupança, sistema de consórcio, normas para polícia e corpo de bombeiros, ou seja, regulamenta aqui, através da competência legislativa, e aplica lá na competência exclusiva da União em ambos os casos. Vem polícia rodoviária e as polícias em geral, seguridade social, diretrizes e bases da educação nacional, registros públicos, atividades nucleares, normas de licitação, né, que vincula a administração, seja ela de natureza autárquica, fundacional, União, Estados, Distrito Federal e municípios. É claro, a regra para licitação tem que ser uma para o Brasil inteiro. Defesa territorial, propaganda, e aí está o parágrafo único do artigo 22 da Constituição, que expressa que lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Salientando a súmula vinculante lá do Supremo, número 46, que estabelece que os crimes de responsabilidade, em relação aos crimes de responsabilidade, compete privativamente à União estabelecer as normas de processo e julgamento. Agora vamos falar da competência comum. Com todo respeito aos proprietários de um Fusca, é um carro que foi mais comum, vendeu mais. Eu, pelo menos, adoro Fusca também. Não é nenhuma depreciação ao Fusca, mas é comum. Comum é que contempla os municípios. Então, o macete aqui também, o próprio nome diz, com municípios, comum. Está lá no artigo 23 da Constituição. Então, da mesma forma que tem lá na competência exclusiva da União, na competência comum dos entes federativos, o verbo está no infinitivo.
o rol também é exemplificativo e é uma competência administrativa pertinente a todos os entes federativos, quais sejam União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O rol é exemplificativo, como se diz, trata-se, como já falado, de competências administrativas, tá certo? Não tem nada a ver com o contencioso nem com a atividade do legislador. Poderão os entes federativos atuar em conjunto. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está aí o artigo 23 da Constituição. Zelar pela guarda da Constituição, preservar o patrimônio público, salientando que o Estado pode legislar sobre matéria processual, não sobre o direito processual, tá certo? Então, o que já está estabelecido, ele pode ampliar essa interpretação, tendo-se em vista as condições peculiares do Estado. Cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos e outros bens de valor histórico, tais como monumentos, paisagens naturais, sítios arqueológicos, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização das obras de arte, acesso à cultura, proteger meio ambiente, as florestas. É claro, tem floresta em todos os estados, né? Em muitos municípios tem floresta, tais como lá no Rio de Janeiro. Então eles têm uma competência comum. Promover programas de construção de moradias, combater as causas da pobreza, fiscalizar as concessões de pesquisa, minerais e hídricas em seus territórios, implantar política de educação para a segurança do trânsito. Leis complementares, aí que está o detalhe, fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Ou seja, a União, ela legisla e também os entes federativos. E finalizando aqui, a competência concorrente dos entes federativos, então as retas concorrentes, né? Elas legislam, já é uma competência legislativa, qual seja, aqui não se trata mais da operação da máquina pública administrativa, também é competência legislativa, tal como é a competência privativa da União. Nesse caso, é uma competência concorrente dos entes federativos para legislar. Quais sejam União, Estados, Distrito Federal e municípios. Sendo que os municípios têm uma limitação para exercer a competência legislativa a esses assuntos, restrito a questões que envolvem suas peculiaridades, o que foi lá normatizado pela Emenda Constitucional 85 de 2015. Da mesma forma que as competências privativas da União, as competências concorrentes dos entes federativos tratam-se de questões legislativas. Então tem que ter a palavra legislar. Quando tiver uma pergunta no concurso, tais como competência dos estados, não é? Exercer a competência concorrente para legislar, né? Então vai estar dentro dessa situação, ou seja, da função legiferante dos entes federativos concorrentes, de natureza concorrente. Então isso está totalmente positivado no artigo 24 da Constituição. Então compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal. Aqui não fala município, exatamente por isso. O município só entra quando o assunto trata-se de uma situação muito peculiar dele. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então isso aqui é a chave. Isso aqui tem que decorar mesmo. Então, competência concorrente trata do assunto das tratativas referente ao direito tributário, econômico, financeiro, urbanístico
e penitenciário. Vamos lá, orçamento também, juntas comerciais, custos dos serviços forenses. Deixa eu voltar aqui, vamos fixar esse ponto melhor. Tem até um mnemônico aqui, o TFUP. Então vamos lá, vamos voltar, isso é importante fixar. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, se decorar esses 5 itens, já 90% das questões aí a nível de analista, até de concurso para membro do Judiciário, do Ministério Público, podem estar já resolvidas. Então, também sobre orçamento, juntas comerciais, custos dos serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico. Aqui a gente já vê também exatamente a similitude entre o escopo da competência concorrente, que é o fato de legislar sobre esses assuntos dos entes federativos, com a competência comum dos entes federativos, que seria para poder tratar, administrar esses assuntos depois de positivado. Então, da mesma forma que existe essa associação entre a competência privativa da União e a competência exclusiva da União, existe a correlação do mesmo escopo, praticamente, que é da competência concorrente dos entes federativos para legislar, da competência comum dos entes federativos para administrar. Bem, educação, cultura, juizado de pequenas causas, matéria processual, previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública, proteção e integração social das pessoas com deficiência, proteção à infância e à juventude, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer as normas gerais, ou seja, a União delibera sobre as normas gerais, porque isso tem que ter um dorso, um princípio único, e matérias que não colidam com o que foi deliberado pela União são tratados pelo respectivo ente federativo. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, exatamente nesse sentido que a norma pode ficar incompleta, haja vista que não considera as peculiaridades dos Estados. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então aí está também claro, expressa o caráter da competência residual dos Estados, se não existir lei federal. Salientando que se depois do Estado positivar tal questão, através da sua Assembleia Legislativa, vier supervenientemente uma legislação de esfera federal, essa legislação de esfera federal vincula a estadual. Então, no que dispuser ao contrário, fica automaticamente sem vigência esses dispositivos. É isso aí que eu falei, exatamente o que está previsto no parágrafo 4º do artigo constitucional. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que for em contrário. Então, finalizando, só algumas questões das competências dos estados, que tem competência expressa, né? Isso é dos estados para deliberar sobre serviços locais de gás canalizado, criação de regiões metropolitanas e regiões urbanas, mediante lei complementar e consulta da população, mediante plebiscito. Daí a questão da competência residual do Estado, já comentado. E é isso. Então, findamos assim o mapa das competências dos entes federativos.